provocando o meu milagre ou o seu milagre. Tem milagre que é provocado por Deus, tem milagre que é feito por Deus, tem milagre que o Senhor opera, mas tem milagre que Ele só te provoca. E eu quero começar a nossa leitura de hoje, que está no livro de João, no capítulo 9, no versículo 1, vamos ler do verso 1 até ao 7. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus lhes respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então entenda, tem coisa que está acontecendo conosco, é só para manifestar a obra de Deus. É quando Deus consegue manifestar a sua obra em nossa vida. Verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, na terra, misturou a terra com a sua saliva, fez um pequeno lodo e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. O homem então foi, lavou-se no tanque e voltou enxergando, voltou vendo. Então nós vamos falar sobre essa experiência, né? Porque muitos dizem, inclusive o título aqui, na leitura do texto da Bíblia, aqui do livro de João, diz: Jesus cura um cego de nascença. Mas na verdade, Jesus não curou o cego de nascença. Vamos ler a Bíblia, vamos aprender, vamos ver os detalhes, né? Eu sempre digo que existem muitas verdades nas entrelinhas, né? Às vezes a gente lê uma história, lê um versículo bíblico, lê um texto bíblico e a gente não consegue enxergar muitas coisas, mas as verdades de Deus para a nossa vida estão sempre nas entrelinhas. E nós vemos aqui que Jesus não curou o cego de nascença. Na verdade, Jesus fez lodo, cuspiu na terra, fez um pouco de lodo com a saliva e a terra e colocou e aplicou nos olhos do homem e disse: vá ao tanque de Siloé e se lave os seus olhos. E quando ele voltou do tanque, depois que ele foi, lavou-se, o texto diz que ele voltou enxergando. Então tem coisa na nossa vida que Deus não faz, Ele só facilita para nós, Ele só abre portas para nós, para que as coisas aconteçam. Então quero trazer essa verdade aqui para você, para mim, para você, para nós que estamos aqui hoje, para entendermos isso, né? Porque nós temos a mania, nós oramos e buscamos a Deus, até recebemos o Evangelho, né? A maioria das pessoas, crentes como eu, das antigas, né? Eu me converti nos anos 80. Então, quando você recebe esta palavra, você acha que Deus faz tudo por você. E tem gente que prega sobre isso. Não, venha para Jesus que Ele vai fazer tudo por você, você vai ser curado, você vai ser liberto. Venha para Deus. Deus realmente faz. O Senhor faz milagres. Ele tem poder para isso. Não estamos aqui limitando o poder de Deus e nem podemos limitar o poder de Deus. Mas tem coisa que não é Deus quem faz, Ele só facilita para nós, Ele provoca determinadas situações na nossa vida e a gente tem que correr, nós é quem temos que correr para que as coisas aconteçam. Então vamos entender a palavra do Senhor.
E aqui é o que Jesus faz, né? O texto diz que Jesus ia passando pelas ruas, junto com os seus discípulos, e havia um homem pedindo esmola na esquina. Ele era cego de nascença, e aquele homem estava pedindo esmola. E os discípulos olharam para aquele homem. O texto diz que ele era um cego de nascença, e os discípulos olharam para ele e perguntaram a Jesus: Senhor, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí Jesus diz assim: nem ele e nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se manifestasse as obras de Deus na vida desse homem. Aí Jesus cospe na terra, faz lodo, aplica nos olhos do homem e pede para ele se lavar no tanque. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui sobre essa questão da provocação do seu milagre, que a situação daquele homem, segundo o texto que lemos, Jesus diz que o que aconteceu com ele, a sua cegueira de nascença, era para que as obras de Deus se manifestassem na vida daquele homem. Então entenda, existem determinadas situações que acontecem conosco, que acontecem justamente para que as obras de Deus se manifestem em nós. É como se Deus quisesse acessar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, mas não conseguisse de outra forma. Então Deus usa os meios, Deus usa determinadas situações para poder acessar a nossa vida. Às vezes Deus usa a doença, ou não é que Deus coloque a doença em nós, é que é através de uma enfermidade, através de um problema financeiro, através de uma situação desagradável, de um infortúnio, entende? Através de uma crise familiar, de uma crise no casamento, através de um problema espiritual, através de uma crise no seu ministério, é que Deus consegue acessar a nossa vida. E tem gente que desespera quando essas coisas acontecem. Mas muitas vezes é a chave, é a porta por onde Deus quer nos acessar. Então entenda, quando Jesus diz que a cegueira de nascença daquele homem não era porque ele tinha pecado aos pais, mas era para que através daquela cegueira a obra de Deus se manifestasse na vida daquele homem. Então vamos entender isso, que tem coisa que Deus usa para nos acessar. Não é que sejamos ruins, não é que sejamos pessoas duras de coração, não é porque somos pessoas insensíveis ou insensatas, não. É que nós somos também passivos de determinadas situações. Talvez você está aqui hoje comigo porque você foi chamado pelo tema desta live. E talvez o seu problema hoje é sério. Talvez você esteja aqui enfrentando uma crise hoje. Aí você diz assim: como é que Deus vai acessar minha vida através dessa situação? Sim, Deus usa também os problemas para nos acessar. Então Deus usa a cegueira daquele homem para poder acessar a vida daquele homem e mudar toda a sua história, mudar a história da sua família e de outras pessoas, porque quando você lê todo o capítulo 9 de João, você vai ver que a cegueira daquele homem, ou melhor, a cura daquele homem, provocou uma reação em cadeias na sociedade onde ele vivia. O sinédrio se reúne, os fariseus se reúnem, o povo da sinagoga se reúne e questiona, os parentes e os vizinhos daquele cego, daquele ex-cego, se envolvem na questão,
começam a questionar como é que o homem ficou curado. A cura do homem gera um impacto naquela sociedade, transforma aquela situação. A cura do homem gerou uma comoção, ao ponto dele ser levado para o sinédrio, para ser julgado, para ser interrogado, por que ele havia sido curado. Então veja bem, e o homem testemunha de Jesus, fala de Deus, ele questiona, durante a sua interrogação, ele questiona os seus interrogadores, ele questiona todas as pessoas. Então a transformação daquele homem gerou uma comoção geral. Porque toda obra de Deus na minha vida e na sua vida vai gerar um impacto na sociedade, no seu meio ambiente. Eu nunca vi uma pessoa que tenha sido profundamente tocada pelo poder de Deus, que tenha sido mudada, que mudou a história completamente, que Deus abriu a visão, que Deus abriu a mentalidade, que Deus transformou a vida. Uma pessoa que tenha passado por esse processo de transformação, de mudança. Eu nunca vi uma pessoa que não tenha sido objeto de, no mínimo, curiosidade. Entende? Então, o que aconteceu com aquele homem foi motivo para que toda a sociedade, para que todo o seu meio ambiente, para que todo o lugar onde ele estava fosse tocado e todos soubessem do que aconteceu. Então, veja bem, Deus tira do nosso infortúnio uma forma de glorificar o próprio nome dele. Então aquele homem, a obra de Deus na vida daquele homem gerou mudança para todos, para a sua família, para os seus vizinhos. Então quem sabe Deus esteja usando ou querendo acessar a sua vida hoje, através desse problema, através talvez de uma doença, de uma enfermidade, de um problema que está acontecendo contigo, de uma crise que você está vivendo hoje. Você diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não, é Deus querendo acessar você. Deus usa os teus problemas, as tuas limitações, para acessar a sua vida, para mudar você e para gerar através desse problema um impacto na vida das pessoas. Então, entenda isso. Deus talvez queira transformar a sua família. Talvez Deus queira mudar seu ministério. Deus queira trazer mudanças para a sua vida através das coisas que estão acontecendo com você. E você só precisa ter discernimento e entender o que Deus quer fazer. Então Deus queria mudar a vida daquele cego. Deus usa a cegueira para transformar a vida dele. Então existem milagres na nossa vida. Eu quero dizer para você que tem milagres na sua vida que Deus não faz por você. Deus só provoca, Ele facilita, Ele age para que você vá em busca do seu próprio milagre. Então quando Deus cura aquele homem, Deus na verdade só toca na vida dele. Deus não cura. Deus faz o lodo, Jesus faz o lodo, cospe na terra e aplica no olho daquele homem e diz, vá se lavar lá no tanque. Agora, talvez você diga para mim assim hoje, mas o que Jesus fez não foi um negócio legal. É verdade. Se tivesse uma câmera agora filmando naquele período, fosse nos dias de hoje, Jesus seria preso até. Alguém iria denunciar, alguém iria gravar e iria colocar nas redes sociais, daqui a pouco iria viralizar, e Jesus poderia ser preso porque fez uma maldade com aquele homem. Ninguém faz isso. Jesus fez lodo e tacou no olho do homem. Mas na verdade o que Jesus fez foi provocar a atitude do homem. Sabe por quê? Porque nem tudo que Deus faz na nossa vida é gerado por Ele. Muitas coisas que Deus faz na nossa vida é apenas provocado por Ele, mas é gerado por nós mesmos. Nós temos que tomar a nossa atitude, nós temos que ter direção, nós temos que saber o que fazer, nós temos que ir atrás. Então Deus só facilita a situação para nós. Aquele homem teve que correr atrás da sua cura,
Porque você imagina uma pessoa com o olho cheio de terra, a primeira coisa que acontece, talvez você já tenha tido essa experiência, né? Quando cai um pouco de terra, um pouco de areia no seu olho, o que você faz? Um cisco no seu olho, a primeira coisa que você faz é procurar um tanque, ou procurar água, uma torneira, uma bica, e começa a jogar água no olho. Você se lava, não é assim? Pois é, foi a mesma coisa que Jesus fez com aquele homem. Jesus, então, provoca isso. Mas, do ponto de vista natural, a gente olha, o que Jesus fez parece ser uma maldade. Porque Jesus não cura o homem de imediato. Jesus tinha poder para curar? Claro que tinha, ele já fez isso outras vezes. Ele havia feito, até morto, ele ressuscitou. Por que ele não podia curar um homem cego de nascença? Ele curou outros cegos. Ele fez outros milagres, coxos, que andavam, que tinham um problema de paralisia, ele fez. Então, Jesus fez muitos milagres. Ele poderia simplesmente tocar nos olhos do homem e dizer, abram-se, e os olhos se abrirem? Claro que ele poderia, ele tem poder para isso, ele pode fazer, ele podia fazer, mas ele não fez. Ele colocou lodo no olho do homem, terra no olho do homem, e disse, agora vá se lavar. Então tem coisa que Deus faz por mim, por você, mas tem coisa que Deus não faz. Tem milagre que é Deus quem faz, mas tem milagre que não é Deus que faz. É você que tem que ir atrás. Deus só facilita e só provoca você para ter uma reação positiva, para ir em busca daquilo que você quer. Entende? É assim que Deus processa. Então, nem tudo o que precisamos, Deus entrega em nossas mãos. Às vezes, Ele só vai facilitar para você. Ele só vai facilitar a possibilidade de você chegar até onde você quer ou o que você deseja conquistar para você. Então, entenda que às vezes Deus não vai te dar nada. Ele só vai te provocar para que você vá até onde você quer chegar. Você vá até aquilo que você precisa, que você busca. Isso se chama fé em operação. Porque muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas temos uma fé que não opera, que é inoperante, que não tem resultado, que não tem resposta. Então preste atenção, que tem coisa que Deus faz por você, mas tem coisa que Deus não faz. Não é que Ele não tenha poder para fazer, é que Ele sabe que aquilo depende de você. Então existem algumas coisas que você precisa entender aqui. Primeiro, quando Jesus diz que o que estava acontecendo com aquele homem era para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, é que Deus usa circunstâncias, tribulações, crises, perturbações, problemas para nos acessar, para acessar a nossa vida e fazer a grande obra que Deus tem em nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que Deus não faz tudo por você. Tem coisa que Deus já colocou potencial em sua vida para você fazer. Então, entenda isso. É você que tem que ir atrás. E, como eu já disse, olhando do ponto de vista natural, é até maldoso a gente jogar terra no olho de um cego e ficar olhando assim, e deixar o cego ir. E dizer, vai lá, vai para lá, te lava ali e tal. E a gente não seguir ou não guiar o cego. Foi o que Jesus fez. Eu não sei como aquele cego chegou até o tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E isso precisamos até entender. Porque o que é o tanque de Siloé? É o enviado. Então, tem hora que Deus te envia para o seu milagre, é você que tem que ir. O enviado é o que vai. O enviado é aquele que se movimenta. O enviado é aquele que se desloca. Então Deus diz, vá até o seu milagre. O seu milagre está lá no tanque. Quando você se lavar, você vai voltar vendo. E foi o que aconteceu com o homem. Entende? Então tem coisa que só vai acontecer com você quando você se movimentar. Porque muitas vezes
nós queremos milagres, nós queremos uma ação direta de Deus, nós queremos que Deus acesse a nossa vida, nós queremos que Deus trabalhe a nossa vida, nós queremos que Deus traga coisas para nós, mas nós não queremos nos movimentar para aquilo. E eu conheço muita gente assim. Pessoas que querem milagres, precisam de bênção, mas não se mobilizam para ir em busca daquilo que querem. Aliás, nós recebemos uma herança de um evangelho passivo. Qual é o evangelho passivo? É aquele que nós aprendemos que Deus faz tudo por nós, e Deus não faz tudo por nós. Tem coisa que Deus não faz por você, eu já falei isso aqui. Deus só trabalha você para você ir em busca do que você quer. Entende? As pessoas têm muito disso. Elas querem o milagre, mas elas não se mobilizam. Elas não agem. Então, quando você só deseja, entende que precisa, sabe que precisa de um milagre, mas não se mobiliza para ele, provavelmente você vai ficar somente na expectativa e na espera. É que nem aquele coxo, né, do capítulo 6, do capítulo 5, aqui de João, que estava há 38 anos esperando uma oportunidade para entrar no tanque, para ser curado. Se Jesus não entra na história, não vai lá, não dá um rolê para a região e passa lá e vê o cego, ou melhor, o coxo deitado na maca, e pergunta: o que você quer? Diz: não, eu quero entrar num tanque, mas não tem ninguém por mim. Quer dizer, enquanto nós não tomarmos uma atitude em busca do que nós queremos, provavelmente não vamos receber. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Então entenda o que é andar com Deus, porque as pessoas confundem. Ah, eu sou crente agora, tudo tem que acontecer na minha vida. Ah, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, então as coisas vão acontecer milagrosamente. Tem milagre que acontece, sim, mas tem outros que você precisa ir atrás. Deus só vai facilitar para você a entrada, Deus só vai abrir portas, né? Tem um ditado aí que rola na internet, que diz que Deus abre portas onde existe só parede, e é verdade. Tem lugar que tem só parede, Deus pode abrir uma porta. Entende? Tem ocasião que Deus pode abrir uma porta. Mas tem outras ocasiões que para você ver uma porta naquela parede, você vai ter que se dispor. Você vai ter que pegar uma ferramenta, vai ter que pegar um martelo, uma marreta, vai ter que pegar uma talhadeira, sei lá o quê, e vai ter que cortar a parede, romper com a parede para abrir uma porta. Deus só vai te mostrar e dizer: a porta está lá, mas você vai ter que abrir. Então tem ocasião que Deus faz por você, mas tem ocasião que Deus não faz por você. É você quem tem que se mobilizar. Deus só te mostra. Deus pode te dar ferramenta, Deus pode te dar condição, Deus pode te dar meios, formas de possibilitar a oportunidade para você fazer. Mas é você quem tem que fazer. Entende? O que acontece com muitos de nós é que temos recebido uma herança de um evangelho onde diz que Deus faz tudo por nós. Então essa palavra que está rodando na internet aí, Deus faz milagre, Deus abre porta em paredes. Eu creio que Deus abre porta em paredes. Tem ocasião que essa porta vai se abrir naquela parede que só o poder de Deus para abrir. É quando você realmente está muito impossibilitado, e Deus sabe disso. Então Deus é capaz de abrir uma porta naquela parede para você. Mas tem outras ocasiões que Deus diz: meu filho, está aí a parede. A parede está aí. Agora, está aqui a marreta, está aqui o martelo, está aqui a talhadeira. E você vai ter que ir lá, você vai ter que ir na parede,
bater, vai cansar seu braço, talvez a sua mão vai ficar toda cheia de bolhas, vai inflamar, vai doer, pode até sangrar, mas é você quem tem que abrir a porta. Eu vou estar aqui te causando meios, eu vou estar aqui te provendo, eu estou provendo as coisas, as ferramentas, o potencial, a capacidade para você, mas é você quem tem que abrir, porque nós estamos acostumados a receber as coisas de graça, sem sacrifício, e não é assim. Deus não trabalha assim, entende? Deus queria abençoar Abraão, você já conhece a história. Disse: Abraão, vá lá, suba ao Monte Moriá, 3 dias, suba ao monte, carregue lenha, leve tudo lá para cima, quando chegar no cume do monte, sacrifique o teu filho. Só que quando chegou no cume do monte, Deus diz: agora já subiu o monte, já está tudo pronto. Quando ele ia sacrificar o filho, Deus diz: não sacrifica ele não. Olha para ali. Aí ele olhou, tinha lá um cordeiro preso num arbusto pelo chifre, e diz: é ele que é o sacrifício. Mas Abraão teve que subir o monte, entende? Quando Deus deu as leis a Moisés, os mandamentos, ele teve que subir o Monte Sinai, e é muito alto, e ficou lá 40 dias, em jejum, sem água, sem nada. E Deus diz: só desça daqui quando você estiver com os mandamentos. Tudo aquilo que é muito importante para mim e para você, Deus nunca vai nos dar de maneira gratuita. Sempre há um sacrifício. Então Deus olha para aquele cego e diz, passa lodo no olho daquele homem e diz: vá se lavar. É você quem tem que ir. Jesus podia curá-lo automaticamente, imediatamente, instantaneamente e sobrenaturalmente? Claro que podia. Jesus pode tudo, mas ele não fez. Ele induziu o homem a fazer. O homem iria por obediência a Jesus, ou pela dor que estava sentindo, pela incomodação nos olhos, de ter lodo, de ter terra nos olhos, areia nos olhos. Então ele corre para se lavar, e é nessa que acontece o milagre. Então veja bem, as nossas atitudes nos levam para o milagre que Deus tem para nós. Agora, a primeira coisa, isso é fé em ação. A primeira coisa que Jesus fez na vida daquele cego foi abrir a visão do cego. A primeira coisa que Jesus fez na vida daquele homem foi abrir o seu entendimento. Então Jesus vai lá, abre a visão do cego, para que ele enxergue a sua própria realidade, para que ele possa remover a própria cegueira. Você entendeu? Então, às vezes, a gente quer um milagre, mas não tem uma visão aberta daquilo que a gente quer. Porque tem coisa que acontece na minha vida, ou só vai acontecer em nossa vida, quando tivermos visão clara, quando tivermos visão aberta sobre aquilo que queremos. Você entendeu? Todas as vezes que nós temos uma visão clara, uma visão aberta daquilo que Deus tem para nós, nós vamos enxergar a nossa realidade. Tem gente que não conseguiu enxergar a sua realidade porque a sua visão continua fechada. E eu quero dizer para você que essa tem sido a problemática da maioria das pessoas que eu conheço. Pessoas querem mudança, mas não abrem sua visão sobre a sua própria realidade. Então, enquanto você não enxergar quem você é, enquanto você não ver
Qual é o seu estado real? Você não vai querer receber o que Deus tem para você. Então a atitude é o que nos leva à nossa cura. A atitude daquele cego causou a cura dele. Entenda que tem gente que quer milagres, mas não tem atitude para chegar até o tanque onde está o seu milagre, onde a sua cura vai ser concretizada. Então aquele cego, para que ele tivesse a sua visão completamente curada, restaurada, ele teve que chegar até o tanque de Siloé. Ele teve que entender, aceitar a ideia, a visão de Jesus, a ordem de Jesus, e teve que ir até o tanque. Mas ele teve que se mobilizar para isso. Ele teve que agir para isso. Talvez você esteja precisando hoje de um milagre, mas a tua visão ainda não se abriu para aquilo que você quer. E Deus está usando a minha vida para dizer para você: abra a sua mente, abra a sua visão, enxergue o que Deus tem para você. Ande, caminhe em direção daquilo que você quer. Talvez você está dizendo assim: eu preciso de um milagre financeiro. Você tem andado, você tem ido na direção do seu milagre financeiro? Eu quero um milagre no meu ministério. Você tem andado na direção do milagre do seu ministério? Ou você está esperando que as coisas aconteçam? Hein? Se você não se mobilizar, tem coisa que só vai acontecer quando você agir. Se você não se mobilizar, não vai acontecer nada. Se aquele homem resolvesse não obedecer a Jesus e ir até o tanque de Siloé e lavar os seus olhos, não teria enxergado. Ele iria continuar cego e agora com o olho cheio de terra, cheio de lodo. Você entendeu? Aparentemente Jesus causa até uma irritação nos olhos do homem. Coloca mais problema na vida dele. Então entenda. Quero encerrar essa palavra fazendo um resumo. Primeira coisa que eu falei aqui, que os discípulos perguntam a Jesus: esse homem nasceu cego porque ele pecou os seus pais? Jesus diz: não. Essa cegueira aí é para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Então a primeira coisa que você tem que entender, que tem coisa na sua vida, que talvez você esteja passando hoje, acontecendo hoje, está acontecendo para que a obra de Deus se manifeste através dela. Deus muitas vezes acessa a nossa vida através dos infortúnios, dos problemas, das circunstâncias, das situações adversas, das coisas ruins que nos acontecem. Talvez você está com uma enfermidade hoje, Deus quer acessar a tua vida através dessa enfermidade. Talvez você esteja passando uma crise hoje no seu casamento, Deus quer acessar o teu casamento, tua vida através dessa crise. Talvez você esteja passando hoje com um problema sério na tua vida espiritual e Deus quer acessar você através dessa crise que você está vivendo. Entende? Então, se tudo isso faz sentido para você, receba essa palavra aí no seu coração. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a cegueira hoje que está sobre você, mas eu sei de uma coisa: Deus é poderoso para curar, viu? Para transformar a sua vida, para mudar você, para mudar sua história. Creia na palavra, receba essa palavra em seu coração. Amém? E se Deus está te provocando hoje, vá em busca do que você quer. Deus não nos provoca à toa. Todas as vezes que Deus te provocar em alguma área da sua vida, é para você agir, é para você tomar a atitude, viu? É para você se manifestar. Deus nunca vai te provocar à toa. Sempre
que isso acontecer, é porque Deus tem algo a fazer através da sua vida, ou através daquela situação, daquela circunstância, daquele infortúnio. É através daquilo que Deus vai acessar seu coração, acessar sua mente, acessar sua família, acessar sua vida e gerar a mudança e os milagres que você precisa. Então quero orar com você hoje,